depois de ter feito tudo. Se você puder experimentar e fazer tudo o que quer, e chegasse esse dia, e aí? E aí? O autor do livro de Eclesiastes viveu essa experiência e depois de vivê-la ele escreveu este livro chamado Eclesiastes no Velho Testamento. E estamos pensando então sobre isto, olhando o livro de Eclesiastes, e depois de ter feito tudo. Grande pergunta, eu creio que ninguém começou realmente a viver enquanto não fizer honestamente esta pergunta para si mesmo e respondê-la. Que a palavra de Deus nos dê essa sabedoria quando caminhamos um pouco mais nesta noite neste livro de Eclesiastes no Velho Testamento. Eclesiastes, nós vamos focar hoje no capítulo 2, dos versos 1 até o verso 11, e nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes vamos ler a introdução do livro, sempre nos ajuda. Ele começa com a grande verdade descoberta do livro, no capítulo 1, versos 2 e 3, dizendo que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Agora, o texto, capítulo 2, começando com o verso 1. Palavra do Senhor, que a palavra encontre a porta do seu coração aberta para ela nesta noite. Amém? Ouçamos a palavra de Deus, diz assim: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo, o que minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Verso 1 diz: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Verso 11 diz: Quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. A indústria de entretenimento, segundo o que eu li, deve movimentar em 2016 $2 trilhões. E olhando o gráfico, é impressionante como ano a ano este volume de dinheiro movido pela indústria do entretenimento cresce
É uma das indústrias que mais cresce, se não a que mais cresce no mundo. E consegue lucros imensos. Eu não sei quais atividades estão contidas nesta soma aqui, nesta estatística, se é mais a mídia, ou são todos os tipos de entretenimento. Creio que a maior parte deles está neste cálculo. De qualquer forma, seja como for, 2 trilhões de dólares em um ano. O que acontece? O que acontece? Como nunca o ser humano está atrás do divertimento, da diversão, do entretenimento, do lazer. Isto é, buscando mais e mais aquilo que lhe possa dar prazer. Por quê? O que está acontecendo? Algo de errado em se buscar o lazer, se for um lazer legítimo? Certamente diríamos que não, mas o que está acontecendo com o ser humano e o que se manifesta em nossos dias é um fenômeno muito maior do que simplesmente desfrutar de uma faceta da vida, entre as muitas, que se chama entretenimento e lazer e diversão. E aí então nós chegamos a um quadro do ser humano que não é novo, Quando nós olhamos essa busca desenfreada nos nossos dias pelo entretenimento, e as pessoas se entregam de uma forma intensa, nós estamos observando um fenômeno que não é novo, que este homem, lá na antiga Jerusalém, estamos falando aí de 9 séculos antes de Cristo, já havia entendido. Nós não sabemos com certeza quem é o autor deste livro, mas é entendido pela tradição que foi Salomão. Alguns têm dificuldades com alguns aspectos do livro em afirmar categoricamente que foi ele, mas pode ser muito bem Salomão, se encaixaria bem com ele, porque sabemos que Salomão foi o grande rei de Israel, que chegou ao ápice daquela afluência material, aquele sucesso econômico, político, e foi um homem de reflexão em cima da sabedoria. Temos outros escritos dele na palavra de Deus. Sabemos que ele foi este homem que buscou o conhecimento, a reflexão mais profunda da vida. Enfim, se encaixa bem com Salomão, porque seria um homem assim. Quem escreveu este livro, é óbvio que foi um homem que teve um sucesso na vida muito grande, e nesse sucesso então, ele teve acesso a tanto, que talvez você aqui nesta noite tem desejado. Que bom seria a vida se eu pudesse fazer isso. E aí nós lemos esse texto e Salomão diz o quê? Eu já fiz. E ele escreve esse livro, entende-se, já com os seus anos corridos. Aquela avaliação que não é feita na alegria, na folia dos primeiros anos da vida, nos anos da juventude, nem nos grandes sonhos da meia-idade ainda, mas aquele que já correu a vida, viu tudo, e começa a chegar a uma reflexão mais pensada, abalizada da vida. E ele diz: eu já estive lá e eu já fiz aquilo. Eu já estive em todos os lugares e eu já fiz de tudo. E a verdade é, diz ele, tudo foi inútil, tudo foi em vão. E aquilo que ele diz no primeiro verso, no segundo verso, capítulo 1, versos 2 e 3, na verdade, volta novamente a transparecer aqui. Inutilidade, grande inutilidade, nada faz sentido, mesmo se eu puder ter todo o divertimento. E aí então nós encontramos nesse texto o quê? Alguém que está se divertindo tanto, mas sem satisfação. Está se divertindo ao máximo, mas sem satisfação. Eis a situação do texto, a situação do autor, e aí vem a palavra de Deus na experiência deste homem nos alertar. Eu não sei quanto você consegue se divertir. Eu não sei quanto que as pessoas ao seu redor ficam falando de diversão e você fica pensando, se eu pudesse fazer como ele, como ela. Mas olha a palavra de Deus. Divertindo-se tanto, mas sem satisfação. Divertindo-se tanto, mas sem satisfação. Ao buscá-la conscientemente. Note que o autor diz para ele mesmo, no verso 1, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Venha, experimente a alegria. Ele parou para pensar, ele não foi alguém que entrou na busca do divertimento, do prazer,
simplesmente que foi aparecendo na vida e todo mundo estava fazendo, o mundo estava assim, desvairado atrás da balada, do filme, do entretenimento, do lazer. E ele disse, vamos indo aqui também, e foi sendo levado. Não, ele disse para si mesmo, venha, experimente. Isto é, ele transformou conscientemente a busca do significado na vida, no prazer, através de uma filosofia de vida. Ele entendeu, ou melhor, ele propôs a si mesmo, na busca da alegria, vamos testar, na busca da diversão, é que nós encontraremos, é que eu encontrarei a satisfação da vida. Então ele não foi apenas levado, como as pessoas são, pela mídia, são empurrados nessa roda viva, eles nem sabem por quê. Não, ele era alguém consciente, um pensador, alguém que decidiu abraçar a filosofia do hedonismo, isto é, o maior bem da vida. Aquilo que dá sentido à vida, aquilo que dá satisfação à vida, chama-se o prazer, a diversão. É a filosofia do hedonismo que coloca o prazer e a diversão, então, o entretenimento no centro da vida, como a razão da existência. Divertindo-se tanto, mas sem satisfação ao buscá-la conscientemente. Ele disse, eu vou ser um hedonista. Eu vou buscar isto. E vou encontrar, vou provar que aí está, na diversão, no entretenimento, no prazer, a satisfação da vida. E aí nós temos então o drama deste homem vivendo toda essa realidade, atravessando os seus anos, divertindo-se tanto, mas sem satisfação, numa conclusão abalizada. É verdade que ele diz inutilidades no fim, mas note que este homem, depois de testar a sua filosofia hedonista e caminhar a sua vida, ele chega a essa conclusão sem satisfação, mas de forma balizada. Ele passou pelo consumo de substância, ele fala do vinho. Ele passou pelo material, a posse material. Ele fala dos seus palácios, das suas casas de campo. Ele passou pelo consumismo, pelo consumo, o prazer do consumo, a comprar isto, comprar aquilo mais. Ele passou pela forma também do lazer e buscou ali então entreter-se certamente as suas propriedades de campo e outras atividades mais que ele teve. Ele passou pelo entretenimento à vontade, ele disse que ele tinha cantores e cantoras. Ele passou pelo sexo realmente à vontade, tinha um harém. E ele passou pelo poder, ele disse que ele tinha poder ali sobre os reis vizinhos, etc. Então é o pacotão. É um pacotão. Quando ele diz inutilidade, quando ele diz não cheguei a uma satisfação, é uma conclusão abalizada de alguém que pode falar, de alguém que abraçou essa filosofia, foi atrás, teve sucesso, experimentou de tudo. Esta busca em tantas coisas, que aí está então a mídia, o marketing provocando o ser humano, e as pessoas estão sempre falando daquilo, eles vão aqui, eles vão ali, e participam disso, e participam daquilo, esta festa, e aquele programa, e estão correndo, e a mídia empurra, e aí os amigos são envolvidos pela mídia, os amigos empurram amigos, e eles estão buscando, tentando chegar a ser um dia este autor, que experimenta tudo isto. Mas aqui está um autor que experimentou e chega a uma conclusão abalizada. Ele não é alguém que está sendo simplesmente empurrado, porque todo mundo está indo, as pessoas estão aí no agito, outras vezes sem fazer sentido nenhum, e criando jeitos de agitar. Como aquele pessoal que se ajuntou para fazer um clube da piada. Eles se reuniam para ouvir piadas. Todo mundo ia para lá, e geralmente a gente gostava de contar piada, gostava do humor de piada. Então, um tomava a palavra e contava uma piada, e todo mundo ria. Uns riam mais, depois outro ia, talvez riam menos, a piada não era tão boa, mas era o clube da piada, toda sexta-feira à noite se encontravam. E uma hora um propôs uma ideia, olha, nós estamos perdendo muito tempo para contar a piada, então nós não conseguimos numerar as piadas. Então nós já sabemos qual é, vamos apenas dizer o número. Então dizia, quem vai falar uma piada agora? Alguém levantava e dizia, 4, e todo mundo ria. Aí o outro levantava, 10, todo mundo ria, 10, essa é boa mesmo.
15, maravilhosa, e riam. E diz que um dia um gritou um número lá alto, e todo mundo riu, piada boa, mas teve alguém que riu demais, e ele estava assim perto do corredor, caiu da cadeira, riu no chão. Aí foram ampará-lo. Amigo, você recupera, o que aconteceu? Só porque ele gritou lá, aquela piada, você no chão, ele disse, eu nunca tinha ouvido esta. As pessoas estão nos nossos dias mais parecido com isso, porque a busca desenfreada é uma busca já sem o bom senso. Eles são envolvidos numa roda viva do prazer, divertimento, entretenimento, já nem sabe por que mais. E vai à loucura. Ouvi o relato de um jovem no curso da universidade, na nossa cidade, dizendo o seguinte: num dado dia, eu acordei de manhã com o sol entrando pela janela do quarto onde eu estava. Despertei, tomei consciência, era um quarto que eu nunca tinha visto na minha vida. Me levantei aos poucos, saí para uma casa que eu nunca tinha visto na minha vida. Encontrei com as duas pessoas no meio do caminho que eu nunca vi na minha vida. Saí para a rua, não sabia onde eu estava, precisei perguntar, finalmente me localizei. Na noite anterior, depois de uma balada, ele nem se lembra onde foi parar, com quem que ele dormiu, e não sabia onde estava de manhã. E nós chegamos a esta loucura do entretenimento, e alguns tentando achar. Mas aqui está este homem, se divertindo tanto, mas sem satisfação, numa conclusão abalizada, porque veja bem, ele diz 2 vezes a palavra sabedoria. Ele diz no verso 3, mantendo sempre, porém, a mente orientada pela sabedoria. E no verso 9 ele diz, conservando comigo a minha sabedoria. Ele diz, venha, vou me alegrar, vou buscar a satisfação na alegria, uma proposta filosófica, uma filosofia de vida, o hedonismo, do prazer, da diversão, e ele foi atrás, mas nunca perdeu a condição daquele que reflete, porque era uma proposta filosófica, ele sabia o que ele estava buscando para a vida dele, não era apenas levado no rodo, e em todo o tempo ele estava analisando. Então quando ele chega à sua conclusão, de que não encontrou satisfação na diversão total, é uma conclusão abalizada. Ele não é um tonto útil usado pelo marketing e a indústria de entretenimento. E não também um peão tolo na roda social dos amigos. Ele está olhando o que ele está fazendo. Ele está olhando a questão, onde isso vai dar? O que isso vai entregar? Eu comecei com a premissa que entregaria satisfação. Está entregando ou não? O problema é que as pessoas nos nossos dias estão girando como um peão na mão da indústria de entretenimento e da pressão social, mas não tem essa profundidade que este autor tinha. Conservei a sabedoria, ele está falando, eu continuei refletindo e pensando qual é o sentido da vida em tudo isto. Então aqui nós temos alguém se divertindo tanto, mas sem chegar à satisfação, mesmo numa busca consciente, e chegando então a uma conclusão abalizada. E isto depois de esgotar as possibilidades. Ele não deixou nada faltando. Ele experimentou isto, experimentou aquilo, ele desfrutou daquilo. E ele chega no verso 2, ele diz o que? Concluir. Uma conclusão. Concluir. Anos correram. Fiz isto, fiz aquilo, fui em todos os cruzeiros, frequentei todos os resorts, fui em todas as baladas, usei o vinho à vontade, bebi todas as bebidas, tive todo o sexo, comprei à vontade no shopping. Concluí depois de tudo isso, que o rir é loucura e alegria nada vale. Nós muitas vezes esquecemos no mundo da mídia quão tristes são as pessoas do mundo do entretenimento. Nós conhecemos a imagem plástica, aquela que é produzida
em cima de adições e cortes, vendida para consumo. Mas depois nós lemos a vida deles e sabemos que são vidas tristes e buscando nesses escapes da diversão, nas drogas, etc., a satisfação e não encontram. Aqui está este homem, depois de esgotar todas as possibilidades, dizer: não tem satisfação. Me diverti tanto, mas sem satisfação. Rir é loucura, minha alegria de nada vale. Que situação, que situação. Divertindo-se tanto, mas sem satisfação. Dentro da realidade finita. Eis o problema. Diz ele, concluí que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Debaixo do sol. Expressão que aparece vez após vez neste livro. E aí precisamos sempre estar olhando no texto de que ângulo ele está falando, olhando a vida, porque senão vamos tirar ideias erradas deste livro. Aqui, um dos momentos, quando ele está olhando debaixo do sol. O que ele está dizendo é o quê? Debaixo do sol, mesmo que eu tenha acesso a todo prazer, todo divertimento, todo entretenimento, o rir é loucura. O rir é loucura e a alegria de nada vale. Nesta realidade, debaixo do sol, todo prazer, se ele for possível, todo divertimento, se for possível, de nada vale. Não serve. É inútil. É como correr atrás do vento. Lembra-se do tempo da infância, quando você tentou, todo mundo tentou em algum momento da vida correr atrás do vento. Todo mundo descobriu isso um dia. Talvez com 4, 5 anos, não sei. Espero que ninguém tenha ido muito além desta idade, correndo atrás do vento. Mas cada um tem seu momento de descobrir a verdade de que correr atrás do vento é perder tempo. É chegar ao nada. Que imagem que ele usa aqui para ilustrar tão bem. As pessoas estão exauridas correndo atrás do vento. Ah, o que falta para você? O que falta para você é aquela viagem. Pronto, você está com esse problema aí na vida, não é? Você está achando a vida entediante? Falta você. Também, se você não estiver achando entediante, vão dizer para você que você é um infeliz porque você não fez aquela viagem. E vão criar um problema para você. Porque ninguém se torna um consumista se não se tornar desassossegado. E o marketing explora isso muito bem nas pessoas. Sabe por que você não está completo, não tem satisfação? Você não tem aquele objeto. Você não tem aquela roupa, você não tem aquele carro. Eis o seu problema, por isso que você está... O dia que você tiver aquilo, você vai ver, a satisfação chega. Você não fez o cruzeiro. Você tem que fazer o cruzeiro. Fez o cruzeiro, fez. Mas tem um outro cruzeiro. O problema seu é que você não fez este cruzeiro. Você fez aquele lá, mas tem um outro. O dia que você fizer este cruzeiro, a satisfação chega. E aí, então, as pessoas estão debaixo do sol, se afadigando, segundo também a palavra que o autor usa neste livro. Se afadigando, pensando que vão encontrar satisfação no divertimento. E a indústria do entretenimento sabe disto muito bem, sabe que a nossa insatisfação nos torna mercado cativo e pronto a gastar até o que não temos nisto. É preciso tomar muito cuidado. Meu irmão, minha irmã em Cristo nesta noite, e meu amigo aqui. Cuidado na diversão, nesta filosofia hedonista que o mundo vende para você. Não haverá satisfação. Debaixo do sol não é possível encontrar a satisfação. Isto que lá dentro bate, falta. E o mundo sabe, o diabo sabe, e mexe com você porque sabe que falta. Debaixo do sol não será dado, respondido essa ansiedade que você tem. E você vai correr atrás de tudo que vão lhe dizer e você não vai chegar à satisfação. É o que aconteceu com este autor séculos atrás. O ser humano não muda, é o mesmo. O que acontece aqui nos nossos dias com
o mercado que nós temos globalizado e a tecnologia que nos dá acesso a tanto tipo de entretenimento que não houve no passado, nós então avolumamos isto e aguçamos isto. E a vida, inclusive, por suas facilidades, nos deu mais tempo para o lazer do que se tinha no antigamente. A vida é muito mais dura. Mas é o mesmo ser humano. E esse problema não é novo. E o autor aqui já descobriu séculos antes de Cristo. Debaixo do sol, você não vai encontrar satisfação. Pode se entregar a todo prazer. Se você virar um Salomão, se tornar um Salomão nos nossos dias, não há satisfação em tudo que você puder ter. Será que nós conseguimos ouvir isso da palavra de Deus? Será que você está entendendo? Será que você pertence a essa categoria daqueles que conservaram a sabedoria e não estão inebriados, intoxicados na roda viva da diversão e entretenimento e não conseguem refletir onde isso vai dar, o que eu estou buscando? Essa satisfação que diz que vai chegar não chega. Será que você é um pensador, alguém que para refletir mais profundamente? E depois de tudo feito, o autor diz, foi inútil, foi correndo atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Divertindo-se tanto, mas sem satisfação dentro da realidade finita. Debaixo do sol, ele não está falando de nenhuma dimensão astronômica, espacial. Ele está usando aqui uma figura de linguagem para falar daquilo que se resume à imanência humana. Essa realidade transitória, fugaz do ser humano. Esta realidade finita. Aqui, não importa quanto podemos ter e fazer, não teremos satisfação em nosso espírito, no nosso íntimo. Divertindo-se tanto, mas sem satisfação. Por quê? Porque a satisfação exige a transcendência de Deus. A transcendência de Deus. Tudo que é finito não pode responder ao anseio mais profundo, que é um anseio espiritual. É preciso a transcendência de Deus. O verso 3 diz, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Veja aí, o problema da nossa imanência, pertencer a esta realidade finita, e nossas vidas serem infinitas, os prazeres serem infinitos, passageiros, vêm e vão. E aí nos diz que precisamos de mais um. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol nos poucos dias da vida humana. A satisfação pede a transcendência de Deus. Somente quando o meu espírito, minha pessoa se encontrar com Deus e viver para Deus e com Deus, encontrarei então a resposta, a satisfação. O filósofo e matemático Blaise Pascal, no século XVII, escreve no seu livro Os Pensamentos, descreve muito bem o drama do ser humano com entretenimento. Pascal se tornou um cristão, se converteu em idade adulta, um homem que marcou época, e ele diz que o ser humano está atrás do entretenimento porque o ser humano não consegue viver com sua própria realidade consigo mesmo. E ele diz que o entretenimento, a diversão, é na verdade fuga do ser humano, que não consegue encarar a realidade do seu vazio, da sua existência. E ele precisa estar sempre envolvido com algum tipo de anestésico. E me parece que isso tem se agravado. E temos que tomar cuidado, inclusive os nossos jovens que entram nesta era. É dito que eles se tornam entediados, se não tem barulho. O que está acontecendo conosco? Não posso ficar quieto um momento eu comigo mesmo. Ou então eu caio, se eu fizer isso eu caio. Eu caio numa depressão. Por quê? Porque falta em mim a verdadeira satisfação. Falta em mim aquilo que permanece. E eu tenho que ficar então o tempo todo me anestesiando. E nesse sentido a diversão é maligna, o entretenimento é maligno. Estou eu dizendo, a Bíblia diz que entretenimento é maligno? Não, estou dizendo nesta filosofia que somos empurrados, para a qual somos empurrados, do hedonismo. Ao invés de sermos empurrados para a vida do
teísmo, a vida com Deus e para Deus, somos empurrados para a vida com entretenimento e para o entretenimento, e ali está a satisfação. E aí ele se torna maligno. E haverá de nos tornar em pessoas miseráveis, e mais cedo ou mais tarde é triste, será muito triste. Precisamos ter a satisfação em Deus. Como nesse Deus transcendente, está acima da nossa realidade. Nós estamos debaixo do sol, ou debaixo do céu, o autor muda de sol para céu. Deus está acima, é transcendente, está além do que nós somos e que nós podemos alcançar. Deus sabe disto. Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe dessa condição vazia, dessa insatisfação que bate dentro de nós, porque Ele nos criou. Ele sabe que nós somos criados por Ele. Ele sabe que nós somos criados para Ele. Deus respondeu a isto. Como acessar Deus? Deus veio em Cristo. Chegou muito próximo na nossa realidade. Nos deu um rosto, e um rosto de graça e misericórdia, e chega a ir até a cruz, para nos dar o perdão, paz e a certeza do encontro com Deus, e aquilo que a Bíblia chama de vida eterna, vida já, agora e para sempre, vida com Deus, vida naquilo que é eterno. Os prazeres e a vida se resumem o quê? Poucos dias de vida humana, segundo o verso 3. Deus é eterno, louvado seja o Senhor. Nós passamos, os divertimentos passam, a indústria vai passar, mas Deus estará no seu trono para todo sempre. E nele e com Ele é que temos a vida eterna, se vivemos com Ele para todo sempre. Em Cristo isso é possível, Deus chegou muito perto. Deus veio para a nossa realidade debaixo do sol, e se tornou conhecível, e se tornou acessível, e aí você pode encontrar satisfação nele. Deixe-me dizer isto. O entretenimento tem o seu lugar na vida, mas ele não é a razão da vida, e ele nunca poderá lhe dar satisfação. Não transforme o entretenimento num Deus e num ídolo do seu coração, achando que é isso que lhe falta. Deixe-me dizer mais. Verifique que quando você vai para o entretenimento, você já vai satisfeito, para você não ter ressaca. A ida foi ótima, mas a volta foi terrível. Não vá para o entretenimento achando que ele é a resposta para o seu espírito, aquilo que está faltando, que lhe angustia, o vazio que está lá dentro, a inquietação, a perturbação que você enfrenta. Resolva isso com Deus, e aí você vai se divertir e se entreter naquilo que é legítimo diante de Deus. Coloco 2 princípios para você. Nenhum prazer momentâneo pode tomar o lugar do prazer eterno. Você me ouviu? É o que o texto está nos procurando nos mostrar. Feliz o homem e mulher que encontrar essa verdade. Nenhum prazer momentâneo pode tomar o lugar do prazer eterno. E verifica quando você está buscando um prazer momentâneo, se por um acaso você não está descadeirando, destronando o prazer eterno para colocar ali o prazer momentâneo. Loucura se você fizer isto. Loucura. E pode ser um entretenimento, diversão pequeno e simples, como um programa de televisão. Como pode ser uma grande atividade, uma conquista do meio material grande, seja lá o que for. O diabo lhe atiça para depois lhe tornar um desgraçado. Nenhum prazer momentâneo pode tomar o lugar do prazer eterno. E deixa-me dizer outro princípio para você. Todo prazer momentâneo tem que ser coerente com o prazer eterno. Posso me divertir, posso ter o prazer, posso ter entretenimento? Sim. Mas verifique que esse prazer, esse divertimento, esse entretenimento em si, e o jeito de você desfrutar dele seja coerente com a sua vida no prazer eterno. Que o seu entretenimento, a sua diversão, o seu prazer, não o tire da harmonia com o prazer eterno, o nosso Deus. O caminho da sabedoria, segundo Eclesiastes. Divertindo-se tanto, mas sem satisfação, porque a satisfação exige a transcendência de Deus. Que maravilha desta noite se você pudesse encontrar esta satisfação no Senhor. E você pudesse então finalmente saber, tenho o prazer eterno e nele eu me alegro. Ele é minha alegria.
Deus em Cristo, é a minha razão de viver. E aí você desfrutar de tudo na vida, trabalho, família, entretenimento quando for o caso, prazer, mas sempre na presença com Deus e com Deus. Que o Senhor faça assim, você vai viver a vida sábia, a vida da verdadeira alegria, da satisfação. A Catedral de Milão é dito, há 3 portas lá, pórticos, arcos. E há uma com esta construção antiga, arquitetura antiga, algumas flores, rosas, me parece, e em cima daquele pórtico, aquele arco, está escrito: tudo que dá prazer é momentâneo. Tudo que dá prazer é momentâneo. E há um outro pórtico, e aí há uma cruz, e está escrito lá: tudo que nos atribula é momentâneo. Tudo que nos atribula é momentâneo. Numa, tudo que nos dá prazer é momentâneo. Na outra, tudo que nos atribula é momentâneo. E há um outro pórtico maior onde está escrito: o importante é somente aquilo que é eterno. Cuidado, o mundo quer inverter tudo isto. E se ele conseguir, ele arrasta e arrasta, e você vai correr atrás dele, prostrado, sedento e faminto, e nunca chegando lá. E enquanto ele o mantiver assim, ele o mantém nas suas mãos para explorá-lo, explorá-lo até a míngua. Ouça a palavra do Senhor. E que nenhum de nós chegue ao fim da vida e diga: foi correr atrás do vento. Mas que possamos chegar ao fim dos nossos dias e dizer: a alegria e o prazer do Senhor foi a minha alegria durante os meus anos, e a minha alegria agora, e será por toda a eternidade. Vamos orar na presença de Deus.